Olá, minha gente, boa noite. Dia 10 de 12, 23 horas e 32 minutos. Muito bem. Recebi agora há pouco uma matéria do portal do Centro.com que diz o seguinte: segundo uma publicação interna do Exército Brasileiro, que deve estar no site datado de 9 de 12 de 2017, no mesmo dia que a imprensa comunista esquerdista quer derrubar o general Mourão e exonerá-lo, algemá-lo e prendê-lo, porque afirmou que o desgoverno que aquele canalha do Temer está fazendo no Brasil não passa de um balcão de negócios, parece que nós temos uma resposta pronta à nomeação para adido para secretário-geral do Exército. Isso é um informativo do Exército, número 41, de 9 de dezembro de 2017. Está na página do eb.mil.br, com essa movimentação. Segundo consta ali, incumbiu meu senhor comandante do Exército informar que apresentará ao senhor ministro de Estado da Defesa para encaminhamento do senhor presidente da República a seguinte proposta de movimentação de oficiais generais para adido do Exército. Muito bem. O que nós vemos aí é que nós temos uma movimentação extracurricular. Não há dúvida de que estamos vivendo uma sarneização, como disse o Mourão no seu pronunciamento lá no Ternuma, de que o atual presidente vai aos trancos e barrancos buscando se equilibrar e, mediante o balcão de negócios, chegar ao seu final de mandato. Isso afirmou o general Mourão. A imprensa comunista tenta, de toda forma, derrubar o general Mourão, mas nós vemos que esse informativo de 9 de dezembro busca uma alternativa e um cargo, e ainda promovendo o general Mourão a um cargo ainda maior e mais poderoso, ou seja, o cargo de secretário-geral do Exército. Isso seria considerado uma espécie de um tapa na cara desses comunistas esquerdopatas dementes, ao mesmo tempo que mostra que o bom exemplo tem que ser premiado. O bom exemplo daqueles que agem com honestidade, com bravura, com patriotismo, com hombridade e honradez. O Exército Brasileiro declara apoio a toda a nação brasileira para que a faxina realmente aconteça. Veja bem, gente, o general Mourão, ele não estava sozinho lá na sede do Ternuma. Tá? E não foi por acaso que ele foi à sede do Ternuma, cuja é a abreviatura de Terrorismo Nunca Mais. Veja bem, nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil onde o terrorismo ele é elevado à categoria de pensamento, dado o fato de que nossa Constituição nem prevê crimes de terrorismo. Ou seja, o cara que é preso por um ato terrorista, ele imediatamente vai ser solto, porque a nossa Constituição não prevê esse tipo de coisa. Então, nós temos que verificar que nós estamos com problemas muito sérios e que esses problemas já foram identificados pelos nossos militares e que serão solucionados paulatinamente. A primeira tentativa dos nossos militares é que as próprias instituições, STF, Câmara e Senado, tentem voltar aos trilhos da normalidade. Ou seja, corrigir os problemas das urnas que estão fraudadas, corrigir os problemas de corrupção, os problemas de lavagem de dinheiro, os problemas de peculato. Nós vimos o próprio general Mourão falando que o Lula não tem condições sequer de ser candidato, gente. Ele está sendo candidato ao arrepio da lei, ou seja, contrário à lei. Existe uma lei de ficha limpa
que é uma leizinha sem vergonha, que já não deveria, se fôssemos um país realmente sério, com uma Constituição realmente adulta, sábia, nós não precisaríamos dessa leizinha de ficha limpa. Por quê? Porque é claro que um canalha que rouba dinheiro público, desvia dinheiro público, mentiroso, safado, sem vergonha, que não teve suas contas políticas devidamente aprovadas porque burlou a lei, um cara desse não tem como sair candidato. Um cara desse, no mínimo, já estaria, talvez não preso, mas pelo menos respondendo por inquéritos à altura dos inquéritos, ou seja, ele não estaria falando aos quatro ventos que a justiça isso, que a justiça aquilo, que a justiça aquilo outro. Uma pessoa que foi presidente da República estar falando o que ele está falando sobre a justiça pela mídia, ele está dizendo que o país não vale nada. O país que ele dirigiu, que ele presidiu, não vale nada. Qualquer pessoa em sã consciência pensaria duas vezes antes de fazer negócio com ele e com o país. Com ele porque ele também não vale nada. Se ele dirigiu uma entidade que não presta, um país que não presta, ele também não é grande coisa. Tá? E se ele dirigiu um país que era bom e levou a essas consequências, é porque ele realmente é um canalha, um pilantra, um safado, um sem vergonha. Tá? Querem prender quem? Querem prender o Moro, querem prender o Mourão. Por quê? Porque são pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas sobre quem não há nenhum indício de falcatrua, de sem vergonhice, de sacanagem, para que possam ser inclusas em alguma investigação que seja. Mourão, Moro, Bretas e alguns outros, o Dallagnol e alguns outros do nosso país, o próprio Bolsonaro, gente. São pessoas que estão acima de suspeitas hoje. Hoje. Não quer dizer que amanhã não possa surgir alguma coisa contra eles. Se surgir, como nós vivemos um país que se supõe sério, é claro que nossas instituições jurídicas e judiciais terão que tomar as devidas providências. Não importa se contra o Moro, se contra o Mourão, se contra o Dallagnol, se contra o Bretas, se contra o Bolsonaro, se contra o Lula, se contra o Jugman, se contra o Temer, não importa contra quem, até contra este que vos fala. Se as instituições são sérias, se o país é sério, em surgindo falcatruas ou indícios, deverão ser investigados. Sendo investigados, a pessoa, enquanto sob investigação, não pode de forma alguma estar, primeiro, não pode estar na mídia. Por quê? Porque ele vai falar besteira e a mídia vai repercutir e isso vai manchar o bom nome das nossas instituições. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nessa queda de braços, quem está perdendo com isso é o Brasil, não é o Lula, não é a esquerda brasileira. Quem está perdendo com isso são os homens sérios deste país. Então nós, enquanto cidadãos honestos, pagadores de impostos, devemos caminhar de forma a mostrar o que queremos do nosso país. E nós queremos que o nosso país entre no eixo, que se encaminhe para um bom desfecho, para que haja investigação sobre quem tiver que ser investigado, para que haja busca sobre quem tiver que ser buscado, enfim, tudo aquilo que tiver que ser buscado, que seja buscado. Sabe, se tiver que ser feita uma busca dentro de uma casa, que seja buscado. A Polícia Federal está aí para isso. O Exército está aí para isso. Tá? O Mourão não pode pagar por um crime que não cometeu. O que está acontecendo neste país, minha gente? O que está acontecendo nesse país é que nós estamos vivendo uma falcatrua. E se essa falcatrua não for devidamente apurada, se essa falcatrua não for devidamente corrigida, nós vamos ter mais problemas ainda.
temos que ver esse ponto bem claro na nossa vida. Nós temos que ver que esse povo não pode continuar desse jeito. Jungmann não pode continuar sendo o ministro da Defesa. O Ministério da Defesa tem que estar nas mãos de um general, de um comandante do Estado-Maior da Defesa, ou seja, pessoa devidamente preparada, pessoa da caserna, pessoa que realmente tenha competência para o ato. Sabe, pessoa totalmente lisa, idônea, com lisura, que haja com lisura, sem amarras de quem indicou, como é o caso do Jungmann. O Jungmann, além de tudo, é indicado. Ele tem tudo para, como acontece com o Gilmar Mendes, como acontece com toda aquela corja do STF, que está tudo a serviço de gangues criminosas, de quadrilhas criminosas. Por quê? Porque obedecem a quem os indicou. E nós temos que mudar isso. Não sei se é fato, é verdadeiro isso de que há uma possibilidade do Mourão ter sido promovido a um cargo superior. Se foi promovido, muito bem, é ótimo que seja. Aparentemente, sim, não sei. Se não foi promovido, deveria ter sido. E de qualquer forma, nós que somos povo brasileiro, nós devemos chamar a responsabilidade dos nossos comandantes, das nossas forças maiores, para que sim, esse homem seja devidamente recompensado pela sua integridade ética e moral, pela sua competência e pela sua capacidade de falar o que tinha que falar, doesse a quem doesse. Um homem sem papas na língua, um homem que está correndo risco de vida, mas que não treme na base. Vai lá e dá conta do seu recado. E eu creio que ele deu conta do seu recado à altura da hombridade que um general tem que ter. Vamos lá, minha gente, me ajudem a divulgar isso aí, me ajudem a divulgar o canal, ajudem no canal conforme cada um possa. Se alguém puder ajudar com R$1 que ajude, com R$2 que ajude, não importa quanto, ajudem a esse canal para que nós possamos continuar no trabalho. Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Um grande abraço.